Oi, som. A. Amém, irmãos. Paz e graça, irmãos de Jesus a todos. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para poder abençoar, esse estudo de hoje. O irmão Henrique já está aqui conosco. Todos já estão sabendo, da temática do estudo. E nós estamos começando mais cedo para termos mais tempo, de podermos estudar a palavra do Senhor. E o irmão Henrique vai começar o estudo e na medida que ele quiser escolher um horário definido para perguntas, ele pode ficar à vontade. Eu vou deixar ele bem à vontade quanto à questão de perguntas, ele vai determinar o horário que ele acha melhor. Quando depois de mais ou menos uns 50 minutos ou uma hora, a gente vai dar um intervalo rápido de 10 minutos, só para dar tempo de irmão Henrique beber água e depois a gente continua de novo. Tá certo? A meta é irmos até 9 horas. Tá certo? Então vamos orar ao Senhor. Pede essa oração em nome de Jesus. Amoroso Deus e eterno Pai, meu Deus, que bênção nós estamos aqui nessa noite na Tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor por nós. Meu Deus, Tu nos dizou o tesouro sagrado da Tua palavra. Tu nos deu como herança as sagradas escrituras, para nelas, Senhor, nós crescermos na fé, no conhecimento, no poder do Senhor. Que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo do Senhor guie a igreja, Senhor, pelo caminhar da Tua palavra. Senhor, estamos pisando em terreno sagrado, em terreno santo. Nos dá, Senhor, a reverência, a humildade, a obediência, a disposição para recebermos as santas verdades do Senhor. E que, meu Deus, o conhecimento de Tua palavra hoje, revelado à igreja, oh, meu Deus, nos estimule, nos faça crescermos, oh Senhor, nos faça ter uma vida cada vez mais consagrada em Teu altar, que Tua palavra nos impacte poderosamente essa noite. Assim como já tem sido uma bênção, meu Deus, os cursos anteriores, ó Pai, com os nossos irmãos de Fortaleza, assim esperamos, ó Pai, que essa noite seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podeis tomar assento, irmão Henrique. Glória a Deus. Tá certo. A paz do Senhor, irmãos. Em primeiro lugar, falar da minha satisfação em estar aqui para compartilhar, junto com os irmãos, do conhecimento da palavra de Deus. O pastor Diego já deve ter falado para os irmãos acerca das temáticas. Hoje nós iniciaremos falando sobre a existência do inferno. Amanhã, a questão da imortalidade da alma. E no dia 7, nós fecharemos com o assunto sobre a ressurreição dos justos e injustos. E antes da gente entrar no assunto, propriamente dito, a mesma coisa que eu disse para os irmãos lá de Fortaleza, eu digo aqui para vocês, que é o seguinte: estudar acerca da existência do inferno, da imortalidade e da ressurreição, se tornou nos nossos dias não só uma questão teológica, mas uma questão fundamentalmente de eternidade. Porque há um avanço muito grande do ensino que não existe inferno, não existe imortalidade, a doutrina chamada de mortalismo, que o homem não deve nada a Deus na eternidade, morreu, acabou. E isso tem conseguido muitos adeptos, inclusive muitos irmãos por aí afora, confusos quanto a esta temática, ou a estas temáticas. Então eu acho mais do que oportuno o momento, e a ideia é exatamente que cada irmão possa se apropriar do conhecimento da Escritura, para que possa fazer frente a esse ensino errado e alertar principalmente o incrédulo, do perigo que corre a sua alma de cair na perdição. Então nós iremos aqui trabalhar dentro da palavra de Deus,
nós iremos mostrar dentro da Escritura, principalmente, que o inferno existe, que a alma não morre e que haverá uma ressurreição de crente e de incrédulo para ser julgado no juízo final. Então, Deus irá abençoar a cada um nesse conhecimento da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que manuseiem com rapidez a palavra de Deus, porque a gente vai citar bastante versículos. É importante que os irmãos acompanhem. Lá na frente, na segunda metade, eu abro espaço para perguntas, porque se as perguntas forem feitas no momento da explanação, aí o tempo se prolonga e acaba, de certa forma, comprometendo o estudo. Mas os irmãos guardem as perguntas, anotem, que no final elas serão todas respondidas. Se eu não souber, pastor Diego responde e o pastor Jander também. Irmãos, eu quero fazer 3 observações acerca do seguinte. Há 3 regras que nós devemos segui-las quando estudamos qualquer tema da Bíblia Sagrada. Essas 3 regras, elas são essenciais para que o crente possa chegar ao conhecimento verdadeiro da Bíblia, para que se evite equívocos de interpretação. A primeira regra diz respeito à coesão da Bíblia. A Bíblia, ela é um todo harmônico. Na palavra de Deus não há falhas de harmonia. Ela é coesa. Por que ela é coesa? Porque a Bíblia Sagrada, ela explica a si mesma. A Bíblia tem como algo sobrenatural exatamente esse ponto de que a Escritura explica a Escritura. E dentro do contexto da Escritura é que você encontra a verdade de Deus revelada. Quando uma pessoa tenta interpretar uma passagem bíblica fora do contexto da Escritura, fatalmente ela vai ter uma interpretação equivocada e perigosa, podendo chegar até numa heresia. Aliás, as heresias começam assim. Quando você começa a interpretar a Bíblia fora do seu contexto, desconsiderando que a Bíblia explica ela mesma. Quando Jesus convenceu ou tentou convencer os discípulos de Emaús que ele estava ressuscitado, esse fato está lá em Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús estavam tristes, achando que a promessa de Deus não havia sido cumprida, e no diálogo de Jesus com eles, para mostrar que ele, Jesus, tinha ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus começou por Moisés, passou pelos Salmos e pelos profetas, mostrando que a ressurreição dele iria acontecer. O que foi que Jesus fez? Jesus contextualizou a sua ressurreição dentro da Sagrada Escritura. Portanto, a primeira regra que nós vamos adotar nas 3 aulas é essa. Contexto da Bíblia, ela vai explicar ela mesma. A segunda regra, também de suma importância, é a seguinte. Existem textos da Bíblia que são obscuros. Existem determinadas passagens, principalmente no Novo Testamento e nas cartas de Paulo, que você tem certa dificuldade de entender no primeiro momento. Esses textos obscuros, jamais eles podem ser interpretados de maneira isolada. Por quê? Porque se você fizer isso, você está quebrando exatamente a primeira regra que eu pontuei, de que a Bíblia é contexto. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Esse texto está lá em uma das cartas de Pedro. E muita gente, pegando esse texto que é difícil, estão interpretando de maneira isolada e dizendo, por exemplo, que Jesus ali foi pregar no inferno. Eles entendem que os espíritos em prisão aos quais Jesus pregou foram os espíritos em prisão que estavam no inferno quando Jesus entrou no inferno.
Isso é uma interpretação equivocada. Essa passagem obscura deveria ter sido interpretada à luz do contexto geral da Bíblia e dela mesma. E quando fazemos isso, nós percebemos que os espíritos em prisão a quem Jesus pregou estava se referindo aos que estavam na prisão do pecado na época de Noé. E não tem nada a ver com o inferno. Então, qualquer passagem obscura que aparecer no decorrer dessas aulas, nós iremos interpretar à luz de passagens mais claras e do contexto geral da Bíblia, exatamente para evitar equívocos. E a terceira regra, que eu reputo talvez a mais importante, é a seguinte: para um conteúdo ser verdadeiro, no final de tudo, Jesus tem que ser glorificado. Se Jesus não for glorificado, se Jesus não for exaltado, se esse estudo não trouxer glória para Jesus, com certeza ele não é verdadeiro. Jesus disse que quando o Espírito viesse e fosse exatamente guiar a verdade, Jesus disse, ele me glorificará. Então, onde tem a revelação verdadeira do Espírito Santo, no final de tudo, Jesus é que vai ser glorificado. Então, a minha expectativa é que no final das 3 aulas, os irmãos saiam daqui mais amantes de Jesus ainda e convictos da verdade de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que o homem desapareça e Jesus seja revelado nas páginas da Bíblia. Como ele mesmo disse, a Escritura testifica de mim. E esse é o nosso objetivo. Amém, irmãos? Feito essas observações, nós vamos entrar no assunto propriamente dito. Em determinado momento vai ficar complicado, mas vai ter o espaço das perguntas exatamente para clarear. Existência do inferno. A primeira observação que eu faço é acerca da própria palavra inferno. Mais na frente, eu vou retomar a isso que eu vou colocar agora. A palavra inferno, irmãos, ela não consta do original da Bíblia. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. A palavra inferno, na verdade, ela apareceu em uma tradução da Bíblia, do século IV, e ela acabou sendo incorporada em traduções, inclusive na tradução que nós usamos, a grande maioria, que é do João Ferreira de Almeida. Então, quando a gente fala em inferno, assim, de maneira geral, é complicado porque nós podemos estar afirmando determinada coisa que não estava no original e que não estava na cabeça do escritor bíblico e nem de Jesus. Por isso que a primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje é definir, de acordo com a Bíblia, as palavras que são usadas para inferno, mas dentro do seu original, como a gente diz, na sua etimologia, ou seja, na sua raiz. Vamos começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra que é traduzida por inferno é a palavra Sheol. Sheol. Quem adquiriu a apostila, está aí tudo bem explicadinho, depois você olha em casa. Então, no Antigo Testamento, a palavra hebraica que foi traduzida por inferno é a palavra Sheol. O que é que significa a palavra Sheol no original hebraico? Significa lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Essa palavra Sheol, lá no Antigo Testamento, ela era utilizada em 2 sentidos. Ela era utilizada para se referir à sepultura, para onde vai o corpo, e ela era utilizada para se referir ao local onde a alma e o espírito vão depois da morte. Qual é o grande problema? É que a palavra Sheol, ela deve ser interpretada dentro do contexto em que ela está sendo citada. Tem hora que no Antigo Testamento Sheol é a sepultura. Tem hora que o Sheol está se referindo ao inferno, ao mundo espiritual. Aí alguém pergunta, professor, como é que a gente vai saber se está se referindo à sepultura ou se está se referindo ao mundo espiritual? Exatamente pelo contexto.
Por isso que a primeira regra que eu disse é interpretar de acordo com o contexto. O que é que acontece em relação à palavra Sheol? Eu acho que a grande maioria aqui já deve ter se deparado com o testemunho de Jeová ou com um adventista, e ele vem com essa conversa de dizer que o inferno no hebraico é o Sheol, é a sepultura. Eu acho que muitos aqui já ouviram o testemunho de Jeová dizer isso. E eles não estão de todo errado. O problema do testemunho de Jeová e do adventista é que ele ignora o contexto, exatamente por agir de má fé, para tentar convencer de que o inferno não existe, que o inferno é a sepultura. Então, como é que os irmãos devem entender? Sheol, no Antigo Testamento, é a palavra hebraica utilizada para inferno. Se refere à sepultura, mas também se refere ao mundo espiritual além morte, quando o corpo fica dormindo no sono. Como é que nós vamos saber? Pelo contexto. Nós vamos ver agora a aplicação da palavra Sheol nos dois sentidos. Sentido de sepultura e depois no sentido do mundo espiritual, para provar exatamente que existe um mundo espiritual para onde vai a alma e o espírito desencarnado do perdido. Porque o inferno é para o perdido, para o crente é o céu, como a palavra de Deus diz. Vamos ver primeiramente a palavra Sheol sendo utilizada para sepultura. Jó 14:13. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 13. A tradução dos irmãos aí, a grande maioria vai ter sepultura, mas no original é Sheol. O João Ferreira de Almeida aí já fez foi a interpretação, mas no original é Sheol. Se os irmãos quiserem ajeitar, pode ajeitar. Não vão ser condenados não, viu? Ninguém está acrescentando nada na Bíblia não. Então é corrigindo algum equívoco de tradução. O que é que diz Jó 14:13? Quem me dera me escondesse na sepultura ou no Sheol e me ocultasse até que a tua ira se fosse e me propusesse um limite e te lembrasses de mim. Jó está pedindo a Deus para se esconder no Sheol. Sheol aqui, irmãos, está sendo usado no sentido de sepultura ou de condenação? Sepultura. Por quê? Porque Jó não iria pedir para ir para a condenação. O que Jó queria era que o sofrimento físico do seu corpo acabasse com a morte. Então Jó aqui está pedindo a sepultura. Então Sheol aqui está sendo usado no sentido de sepultura. Outro caso em que Sheol é usado no sentido de sepultura está em Eclesiastes 9:10. Vamos ao texto. Eclesiastes 9:10. Se na sua tradução tiver sepultura, leia Sheol, que no original tem Sheol. Diz assim, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui o autor de Eclesiastes está se referindo à sepultura. Então, quando ele diz que não há conhecimento nenhum, não há nenhuma obra no Sheol, ele está se referindo ao Sheol como sepultura. No além. Que o Sheol é exatamente traduzido por além. Além. Mundo dos mortos. Não, aí é sepultura. Porque para o judeu, Sheol pode estar equivocada. Correto é Sheol aí. Porque se tiver além, como está na sua, isso é um problema. Porque o testemunho de Jeová e o adventista pode dizer, viu? No além não há conhecimento. Então morreu, acabou. Mas aí está se referindo à sepultura. Inclusive, aqui só uma observação, quem veio hoje não pode deixar de vir amanhã, porque os estudos se completam. Se ficar alguma dúvida hoje, amanhã vai ser clareada, porque é exatamente a imortalidade. Mas esses dois textos mostram o quê? Que a palavra Sheol foi utilizada no sentido de sepultura.
Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Agora você pergunta, professor, pois onde é que tem a palavra Sheol sendo utilizada também no sentido de mundo espiritual, do inferno, de um mundo para onde vai o espírito? O primeiro texto que prova isso é o texto de Mateus. Desculpa, irmãos, Mateus não. Jonas. Já estou na frente aqui no texto de Mateus. Jonas, capítulo de número 2. Jonas 2. A partir do versículo 1. Aqui é um dos momentos em que a Bíblia utiliza Sheol, se referindo a um local além e de consciência. Diz assim: e orou Jonas ao seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu, desde o ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Vamos aqui ao contexto. Jonas foi engolido pelo peixe. Pelo amor de Deus, irmãos, é um peixe, não foi uma baleia, viu? Porque baleia não é peixe. A Bíblia está dizendo que ele foi engolido por um peixe, não foi por uma baleia. Então ele foi engolido por um peixe, e lá nas entranhas do peixe ele disse: eu clamei do Sheol. Do Sheol eu gritei. Sheol aqui não pode ser sepultura, porque Jonas estava falando da sua angústia em consciência dentro das entranhas do peixe. Então a palavra Sheol aqui foi utilizada no sentido além, não no sentido físico de sepultura. A prova é tanta que no contexto do versículo, lá no versículo de número 3 diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. Quer dizer, Jonas entendeu a experiência dele como tendo sido uma experiência lá no profundo do mar, lá no profundo do abismo. E ele diz, lá do profundo do abismo eu clamei do Sheol. Ele chamou o profundo do abismo de Sheol. E ele estava em consciência. Ele não estava desacordado. Aí é um dos exemplos em que a palavra Sheol se refere a um local não a sepultura e de consciência. Outro texto que mostra o Sheol como sendo lugar espiritual, e aí a gente vai fazer uma comparação de dois textos. O primeiro é Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. E nós iremos ler a partir do verso de número 12. Olha só uma observação, irmãos. Esse texto de Isaías, ele é um texto de uma profecia de duplo sentido. Ele se refere ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas o Espírito Santo dá uma aplicação espiritual se referindo ao diabo. Há muitos textos na Bíblia, no Antigo Testamento, de duplo sentido. Tem um sentido literal e um espiritual. Esse é um desses textos. Então, a mensagem original é para o rei da Babilônia. Mas o Espírito Santo faz uma aplicação ao diabo. E a gente sabe que é o diabo, porque a Bíblia vai dizer, ela vai dar pistas que o texto aqui está se referindo também ao diabo. Vamos ler. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Quem é que foi colocado por terra e que caiu do céu como um raio e que era chamado de estrela da manhã? O diabo, ou Lúcifer, né? Aí o verso de número 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem foi, irmãos, que intentou no seu interior em ser semelhante a Deus e que por isso foi expulso do céu? Quem foi que tentou fazer isso? O diabo. Então não resta dúvidas
de que o texto de Isaías está se referindo também ao diabo. Quando você cita esse texto para um testemunho de Jeová e para um adventista, ele vai dizer o seguinte: não, aqui não está se referindo ao diabo, aqui está se referindo ao rei da Babilônia, e a Bíblia está usando uma linguagem poética. É o argumento que eles vão dizer. Só que se tiver outro texto falando de um rei humano, aplicando ao diabo, então não vai ser uma linguagem poética, é uma linguagem realmente literal, que a Bíblia Sagrada está dando uma dupla interpretação. Aí alguém pergunta: professor, existe esse texto? Existe. Não desmarque Isaías, e vamos para Ezequiel capítulo 28. Depois a gente volta para Isaías, irmãos, que ainda falta ler um versículo. Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Amém, irmãos? Vamos ler a partir do verso de número... Ezequiel 28. Vamos ler a partir do verso 11. Antes de eu ler, é maravilhoso o contexto da Escritura. Se você ler aí na epígrafe, o que é epígrafe, professor? É o título lá do texto. Diz assim, né? Lamentação sobre o rei de Tiro. Confere aí na Bíblia de vocês. Então esse texto aqui é uma mensagem para o rei de Tiro. Mas assim como Isaías, se constitui numa profecia de duplo sentido e vai ser aplicada ao diabo. Quer ver? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta a tua lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estivesses no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Irmãos, quem é que estava no Éden, jardim de Deus? O Lúcifer. O rei de Tiro não estava no Éden, jardim de Deus, não. Isso aqui se aplica ao diabo. Aí vamos dar um pulo aqui no texto. Vamos para o versículo de número 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem é que era perfeito nos caminhos, mas que decidiu ir pelo caminho errado? Lúcifer. Então, tanto Isaías como Ezequiel está se aplicando também a quem? Ao diabo. Volta para o texto de Isaías. Eu estou com 46 anos de idade. No começo da igreja, o irmão Jander lembra que a gente caçava o testemunho de Jeová. E eu já tive vários debates com anciões, com pastor adventista. E eu nunca vi nenhum deles responder, explicar esse texto aqui de Isaías. Porque eles dizem que o Sheol é a sepultura. Que o Sheol é um local físico, que não um mundo espiritual, para onde vai o espírito. Só que o texto de Isaías claramente está falando do diabo, concordam, irmãos? Aí olha o que é que Deus diz no final, qual vai ser o destino? Versículo de número 15. Isaías 14, 15. E contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Então, Sheol não pode ser só a sepultura, porque a Bíblia está dizendo que o diabo vai ser lançado no profundo do Sheol. Então, o Sheol aí tem que ser o quê? Um local espiritual de condenação. Exatamente, vai tocar nesse assunto já já. Entenderam, irmãos? Então aí está claro. Vamos voltar ao verso 15. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Eu vou ler e vou perguntar aos irmãos. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto aqui, ele está no futuro, sim ou não? Sim, contudo, levado serás.
Então Deus está dizendo aqui que o diabo vai ser lançado no profundo do abismo, que é chamado de Sheol. Sabe quando é que isso vai se cumprir? Abra aí em Apocalipse 20, 10. Por isso que a Bíblia é contexto. Nenhuma heresia se sustenta diante do contexto da Escritura. Ela cai por terra. Então nós estamos vendo aqui que realmente Sheol é um mundo espiritual também. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não é esse. Apocalipse 20. Aqui já é no final. É Apocalipse 19. Desculpa, irmãos, é Apocalipse 19. Melhor, Apocalipse 20. 3. O 20 e 10 é no outro contexto. Apocalipse 23 está falando do diabo. Amém? Olha o verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. Que abismo é esse, irmãos? Aquele falado lá em Isaías. O inferno. Então a profecia de Isaías, dizendo que o diabo seria lançado no Sheol, se cumpre aqui. Então como é que Sheol é só a sepultura? Não é só a sepultura. É também um mundo espiritual para onde irão os perdidos, inclusive o diabo. Amém? Sim. Então a primeira parte. Sheol é a palavra hebraica traduzida por inferno e significa ao pé da letra, lugar dos mortos. Essa palavra Sheol pode ser utilizada para a sepultura física, corpo, e pode ser utilizada também para o mundo espiritual, para onde irão as almas desencarnadas dos perdidos, e também o diabo e seus anjos. Isso ficou claro? No Novo Testamento, professor, qual é a palavra utilizada para inferno? É a palavra Hades. E preste atenção, irmãos, que eu vou dizer para a gente ganhar tempo. As mesmas regras que se aplicam no entendimento de Sheol, se aplicam também no entendimento da palavra Hades. Então, Hades pode ser utilizado também para a sepultura, mas pode ser utilizado também para o mundo espiritual. Aliás, olha uma observação que eu vou dizer que é muito interessante. No grego, diferente do hebraico, existia uma palavra própria para a sepultura, que era a palavra mnemion, salvo engano. E existia a palavra Hades. E no Novo Testamento, a palavra Hades tem uma incidência muito maior, se referindo ao mundo espiritual do que propriamente a sepultura. O que mostra que, na cabeça dos escritores neotestamentários, existia um lugar, sim, no além, para onde iriam os perdidos depois da morte. E esse lugar é o Hades, que a nossa tradução verteu por inferno. Professor, onde é que tem prova na Bíblia no Novo Testamento que o Hades é um mundo espiritual também, assim como o Sheol? Vamos às provas. O primeiro texto é Mateus 16, 18. Eu acho que um texto bastante conhecido dos irmãos, da Igreja Católica também. O negócio de Pedro. Mateus 16, 18. Amém, irmãos? Olha o que é que Jesus disse para Pedro. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Na tradução de vocês tem inferno, né? Mas no original do grego tem Hades. Aqui não é sepultura. Primeiro que Jesus falou em portas. Jesus está falando, se referindo a um reino, a um local, que não vai prevalecer contra a igreja. Aí lá na frente a gente vai saber por quê que as portas do Hades não vai prevalecer contra a igreja. Poderia, pastor Jander, só que nesse contexto, ele não está falando de ressurreição. E
lá na frente, nós vamos entender que Jesus entrou em um local, que foi no inferno. Então ele está falando de um local que tem portas. Claro que a linguagem é figurada, mas é um reino. Jesus chamou o inferno de trevas exteriores, é um reino da perdição. E a gente vai ver lá na frente que Jesus entrou exatamente nesse local. Entrou para quê e por quê? Para se cumprir isso daqui. Então o Hades aqui é um mundo espiritual pelo contexto. Mas se ficar alguma dúvida que Hades aqui não é o inferno, mas a sepultura, vamos para Atos 2:31. Nós vamos ver mais uma vez a utilização da palavra Hades se referindo ao mundo espiritual no além. Atos 2:31. Amém, irmãos? Diz assim: e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne, seu corpo, viu a corrupção. Pedro aqui está citando um salmo profético, onde Davi está falando de Cristo. Onde Davi diz assim: não deixarás a minha alma no Hades, lá no Antigo Testamento, Sheol, e nem deixarás que o meu corpo veja a corrupção, ou seja, se deteriore. Aqui a Bíblia está colocando a sepultura na frente de Hades. Porque está dizendo, tu não deixarás a minha alma no Hades e nem o meu corpo veja a corrupção. Está falando da sepultura. Então aqui a sepultura é colocada de frente com o Hades. Então o Hades aqui não é a sepultura. É o local para onde foi a alma de Cristo. Seria uma redundância desnecessária. Como naquele texto que a gente vai trabalhar amanhã. Não temeis os que matam a alma e não pode matar o corpo. Temei aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se a alma é o corpo, para que esse trocadilho de palavras? Contraposto. A gente vai ver isso amanhã. Então, irmãos, Hades também se refere ao inferno. Portanto, fica assim. No Antigo Testamento, a palavra utilizada para inferno é Sheol, que também pode ser usada por sepultura. Vai identificar pelo contexto. A palavra no Novo Testamento utilizada para inferno é Hades. A mesma regra. Aí aqui nós vamos para um problema, que é o Geena. Geena, que alguns chamam de Geena, tanto faz a expressão, não se refere ao inferno. Se refere ao lago de fogo. O que era o Geena para os cristãos do Antigo Testamento e para Cristo? O Geena, está explicado também na apostila, na verdade era um vale bem grande, onde no Antigo Testamento era fora de Jerusalém esse vale, e lá se colocava lixo, corpo de ladrão, imundícias, para ser queimado. Na época do rei Acais, que foi um rei incrédulo, o vale de Inom, chamado de Geena, foi utilizado para sacrifício de criança ao deus falso Moloque. Quando o rei Josias assume o trono, ele neutraliza o vale de Inom, que é desativado, e não passa mais a ser utilizado para este fim. Mas o fato é que quando Jesus estava na terra, o vale de Inom estava funcionando. E Jesus citou o Geena várias vezes. Nós vamos identificar aqui. Qual é o problema, então, professor, a que você se refere? Lembra no começo da aula que eu disse que a palavra inferno não está no original? Nem no Antigo, nem no Novo. Lembra que eu disse isso? O que foi que aconteceu? Por volta do século IV, do século V, os romanos começaram a se converter ao Evangelho. Começaram a aceitar Jesus. As perseguições dão um tempo e os cristãos começam a se converter. Aí uma pessoa chamada Jerônimo teve a seguinte ideia. Eu vou traduzir a Septuaginta para uma tradução no latim, para que os romanos possam ler. Guardando as devidas proporções, foi o que Lutero fez durante a Reforma Protestante. Traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua pátria, para que os alemães pudessem ler a Bíblia. Jerônimo fez isso em relação aos romanos, num tempo mais recuado. O que foi que ele fez? Ele pegou a palavra Sheol, do Antigo Testamento, e a palavra Hades,
inverteu por inferno e Geena. O que foi que o João Ferreira de Almeida fez? Fez a mesma coisa. É por isso que na nossa tradução, no Novo Testamento, vai citar Geena como sendo inferno. E isso não está correto. Foi um equívoco. Por que não está correto, professor? E tu fala assim com tanta força? Porque isso pode gerar confusão. Qual a confusão? Os irmãos mesmos vão concluir. Me diga uma coisa, quando o incrédulo morre, o que é que vai para o além, para o inferno? É o corpo, a alma e o espírito dele? A alma e o espírito. O corpo fica onde? Dormindo na sepultura, dando a ressurreição do juízo final, para ser julgado também pelo corpo, que é a ressurreição dos injustos. Até lá eles ficam no estado intermediário. Não é assim? Se é assim, jamais, preste atenção, irmãos, que eu vou dizer, jamais o inferno, enquanto mundo espiritual, pode se relacionar ao corpo. Porque não se relaciona ao corpo. O inferno, como mundo espiritual, se relaciona somente com a alma e com o espírito. Então, se você traduzir o Geena, que se refere ao corpo, por inferno, pode gerar confusão na cabeça do irmão. O irmão vai ficar perguntando, afinal de contas, o que é que vai para o inferno? É a alma, o espírito ou o corpo? E o João Ferreira de Almeida fez isso. Aí hoje, irmãos, podem corrigir. Não é inferno, é Geena. Porque Jesus está falando do lago de fogo. Jesus está falando da condenação do juízo final. Jesus não está falando do inferno enquanto condenação para a alma e para o espírito. Vamos ver algumas passagens em que isso acontece. Por exemplo, desculpem, Marcos 9:47, porque essa passagem é mais clara ainda quanto a este equívoco. Marcos 9:47. Alguém que está aqui mais próximo, leia em alto e bom tom e a congregação acompanhe. Marcos 9:47. Jesus está falando da condenação da alma e do espírito ou do corpo? Do corpo. Sabe como é que tem no original? Seres lançados no Geena, não no inferno. Aí alguém pergunta, professor, então a gente está lendo a Bíblia que está errada? Não. Tradução não é inspiração. A Bíblia toda é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Aí foi uma pisada no pé do João Ferreira de Almeida, mas ainda bem que existe a Moriá para consertar. Podem colocar Geena, e é Geena, não é inferno. E o fogo não se apaga. Jesus está falando em linguagem figurada, porque o judeu identificaria. Ele está falando de uma condenação para o corpo, porque o judeu conhecia o vale de Inom. Quem vivia na época de Jesus sabia do que Jesus estava falando. Então Jesus está falando aí de uma questão do corpo. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o, num linguajar figurado. Né? Porque é melhor tu entrar sem um olho do que tendo os dois e ser condenado lá no juízo final no lago de fogo. É o que Jesus estava querendo dizer. Então, quando você traduz por inferno, comete equívoco. Então, é Geena. Outra passagem em que acontece esse equívoco é Mateus 10:28. A gente vai citar esse texto hoje, amanhã, no dia 7. Amém, irmãos? Por favor, pastor Diego, me ajude aí na leitura. Mateus 10:28. Do jeito que está aí, gera confusão. O que é que vai perecer no inferno? É só a alma e espírito ou o corpo também? Aí é Geena.
Jesus está falando da condenação do juízo final, quando o Hades vai entregar a alma dos mortos espirituais, vai entrar no corpo, ressuscitar, eles vão ser julgados, cada um pelas obras que fizeram por meio do corpo e lançados dentro do lago de fogo. Jesus está falando aí da condenação do juízo final. Quando traduziu por inferno, deixou equivocado. Então aí é Geena. Quer ver, pastor Diego? Tira inferno e põe Geena, para ver como o entendimento é outro. Porque Geena se refere ao corpo. Pronto, no Geena sofre os dois. No inferno só sofre a alma. Entenderam, irmãos? Não? O que você não entendeu? Não diga nada desde o começo. Bora. Bora se ajudar. Não, vai os dois, mas no momento só vai um. O problema da tradução. Ó. Vamos nos ajudar. Quando o incrédulo morre, o que é que cai no inferno? É a alma e espírito ou a alma, espírito e o corpo? Alma e espírito. Então você já sabe que o inferno é um lugar espiritual. Não tem nada a ver com o corpo. Não é isso? Quando é que o incrédulo vai ter o seu corpo também condenado? Juízo final. O que é que vai acontecer no juízo final? O Hades, a Bíblia diz, vai dar os seus mortos. Quer dizer, alma e espírito. Que vai interagir com o corpo e o corpo vai reviver e ficar de pé. E aí os ímpios serão condenados também na sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Porque para o incrédulo é de baixo para cima, né? Do crente é de cima para baixo. Espírito, alma e corpo, né? Mas o incrédulo é corpo, alma e espírito. Quando o incrédulo for ressuscitado e julgado, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. Aí se cumpre o que Jesus está dizendo. Não temam o homem, temam aquele que pode fazer perecer, isto é, sofrer lá no Geena, tanto a alma como o corpo. Porque o Geena, que é o lago de fogo, vai ser o local definitivo. O inferno é um local temporário e intermediário. Por isso que a tradução aí correta não é inferno, é Geena. Porque Jesus está falando do lago de fogo e na cabeça de Cristo era o juízo final que estava em questão aí. Não, de Geena. Então, para simplificar, onde tiver na sua Bíblia falando de corpo e de fogo, não é inferno. É Geena, que é o lago de fogo. Agora, quando estiver falando de Hades e de Sheol, enquanto local espiritual, alma e espírito. Entendido aí, irmãos? Amém? Entendeu agora? Para a gente seguir. Existe também um pequeno detalhe que é importante observar. A gente vai ver já para quem o inferno foi criado e por quê. Mas nesse exato momento, além de almas de perdidos estarem lá, também tem demônios que estão lá, presos, lá no mais profundo do inferno, que no original do Novo Testamento é chamado de Tártaro. Por que assim? Aí é até a misericórdia de Deus para com os homens, porque existem demônios, eu não posso dizer que pior do que o diabo, mas pau a pau, em ruindade. Então Deus, para poupar a humanidade, poupar e ao mesmo tempo punir, deixou esses demônios presos, diz Pedro, lá no profundo do abismo, e de Judas diz que são em correntes eternas, preparados para o dia do juízo. Quando tiver o tempo do fim, final da grande tribulação, esses demônios sairão do abismo para perturbar a humanidade. Mas até lá, eles ficarão presos dentro do inferno e só serão soltos no devido tempo. E o diabo, para a gente logo desconstruir a ideia de que o diabo entra no inferno. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Isso aí voltou de novo. Não, o diabo vai no inferno. O diabo é tão miserável que nem a chave da casa dele ele tem. O diabo só vai entrar no inferno lá quando ele for preso no fim da batalha do Armagedon para os 1000 anos. O diabo não entra no inferno. Quem entra no inferno não sai. Onde é que o diabo está então? Perturbando a humanidade, perturbando o crente, porque quando os anjos se reuniram para falar com Deus,
a Bíblia diz que Satanás veio entre eles. E Deus perguntou, de onde é que tu vens? A resposta do diabo, vim do inferno, foi? Qual foi a resposta dele? De rodear e passear pela terra. Esse é o papel dele. Só que no nosso caso tem um muro de fogo, né? Ele bate e se queima. E se derrubar o crente, Jesus levanta de novo e tira da boca do leão. Para nós ele é um derrotado, mas ele fica perturbando o mundo e com todo vapor. Amém, irmãos? Está na hora do intervalo, pastor? Pronto. Vamos aproveitar esses 10 minutos no seguinte. A primeira parte terminou. A gente entendeu o que é Geena, o que é Hades, o que é Sheol, o que é inferno. A segunda parte do estudo é o seguinte. Existe fogo literal no inferno? Fogo mesmo? Ou não? Essa é uma grande questão. Existe fogo literal no Lago de Fogo? Teve um irmão lá de Fortaleza que disse, mas não é Lago de Fogo, então tem fogo. Essa é uma questão que a gente deve também buscar resposta na Bíblia. Será que o fogo é literal? Ou será que o fogo representa o tormento que os que estão no inferno sofrerão? Qual das duas opções? De novo, a questão do contexto. A Bíblia tem uma linguagem que ela reduz para o nosso entendimento. Porque a Bíblia está muito aquém do nosso entendimento limitado de 10%. Então, quando a Bíblia fala em fogo, ela quer sinalizar várias coisas. Por exemplo, quando se fala do fogo do Espírito Santo, é um fogo mesmo? Línguas como de fogo, é fogo mesmo? Não. Fogo ali representava o poder do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, Deus é fogo? Quando a gente diz assim, Deus é fogo, a gente está falando que Deus é fogo mesmo, é uma tocha? Não. Ele está usando linguagem figurada para identificar, nesse caso, o fogo como algo positivo. Poder de Deus. Porque o fogo dos elementos da natureza é o mais poderoso. Basta ver aí, 15 dias a Amazônia está quase desaparecendo. O poder do fogo. Então o fogo é identificar. Os filósofos gregos diziam que dos elementos da natureza o mais poderoso era o fogo. Então o fogo está identificado com o poder, com a força. Jogando isso para o inferno e para o Geena, não é coerente achar que seja um fogo mesmo literal como esse que a gente vê. Mas sim também uma linguagem da Bíblia para identificar, nesse caso, o fogo no sentido negativo, ou seja, de tormento. Por que, professor, você diz isso? Eu vou dar uma razão metafísica. Que é isso, professor? Metafísico é algo que você entende além do físico, é algo abstrato. Metafísico, está além da compreensão física. Nós vimos ainda há pouco que o diabo vai para o inferno, não vai? Não vai? Qual é a estrutura do diabo? O diabo tem corpo? Ele é um anjo. Como tal, ele é um espírito. Seria coerente achar que o diabo vai ser queimado por um fogo? Esse mesmo argumento vale para a nossa alma e espírito, que é intangível. A alma e espírito você não pega. É intangível. A alma e espírito vai... Ah, mas o rico e o Lázaro, a gente chega já lá. Ah, mas o rico disse que estava atormentado nessa chama. Mas a gente não pode esquecer que era a alma dele que estava lá, não era o corpo dele. Então, por que ele disse isso? Já a gente chega nesse ponto. Então, o que seria o tormento do inferno e do lago de fogo, se não é um fogo literal? A Bíblia esclarece. O primeiro texto que a Bíblia vai identificar qual é o tormento que é como um fogo no inferno, é o texto de... Só um instante, irmãos. O texto de Mateus 8:12. Mateus 8:12. Quem pode ler para mim, por favor? Os demais irmãos acompanhem. Jesus está falando do que, irmãos? Do inferno. Jesus está dizendo, os demais vão ser lançados nas trevas exteriores. Lá
haverá choro e ranger de dente. Alma e espírito têm dente para ranger? Não, mas eles têm consciência para ter ódio. Sabe qual é o fogo do inferno? É o ódio que o incrédulo vai ter por toda a eternidade, como se estivesse rangindo os dentes. Esse é o tormento, que é como um fogo que atormenta pelos séculos dos séculos. Ou seja, quem é lançado no inferno é atormentado por um fogo. Que fogo? O fogo da consciência, o fogo da ausência de Deus, que Jesus disse que é como um ranger de dentes. Vocês já viram uma pessoa com raiva? Ela não range os dentes? Pode, deve. Por que que não poderia? Porque quando Jesus diz que são trevas exteriores, ele está falando de uma total ausência de Deus. E que isso seria o fogo. Por que que é assim? Esse texto de Mateus tem que ser interpretado à luz de 2 Tessalonicenses 1,9. Vamos para o texto. Segunda Tessalonicenses 1,9. Entendi. Mas olha o que é que diz 2 Tessalonicenses 1,9. Entendi sim, pastor. 2 Tessalonicenses 1,9. Segunda Tessalonicenses. Só um instante. 1,9. Não, é 1,9. Eu vou ler 1,9. Ó, então olhe aqui para mim. Jesus disse em Mateus 8,12 que aqueles que fossem lançados no inferno seriam lançados em trevas exteriores. Trevas exteriores. Lá, nas trevas exteriores, teriam choro e ranger de dentes. Ou seja, tormentos. Olha o que é que diz 2 Tessalonicenses 1,9. Os quais, falando dos perdidos, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, o inferno e a condenação eterna, sabe por que é como um fogo? Porque é total ausência de Deus e da face do seu poder. Eu quero saber se isso não atormenta como um fogo. O inferno já é a condenação eterna. Aqui é tudo. É tudo. E quando Jesus disse nas trevas exteriores, estava se referindo a tudo. Por quê? Porque no inferno já é uma parte da condenação. Fica faltando a do corpo, que não vai ser diferente. Vai ser a banição eterna da presença de Deus. Porque o diabo também vai para o lago de fogo. Está falando do final, 8. Com a labareda de fogo, tomando vingança dos que não obedecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é tudo. Está se referindo tanto aos que não obedecem como os da grande tribulação. Que a condenação eterna, pastor, é tudo. Já começa no inferno.
Pois é o fogo punitivo. Está aí, ó. Mais uma prova, é o fogo punitivo. Ou seja, Jesus, quando vier em glória e arrebatar a igreja. Não, mas esse fogo aí é o fogo vingativo. É a vingança de Deus. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Como é que ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus? Banido da presença de Deus, lançando no lago de fogo. Então, no inferno, no lago de fogo, não há nenhuma possibilidade da presença de Deus. Sabe por quê? Pegando o texto que o pastor Jander. Quando os demônios encontraram Jesus, os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos atormentar-nos antes do tempo? Que tempo? Esse aí. Porque os próprios demônios e o diabo vão ser lançados dentro do lago de fogo, onde sofrerão eterna perdição também. Não é porque é Jesus que vai lançar. Eles ficaram com medo, eles não entenderam, eles ficaram confusos. Eles disseram: ué, tu vai nos lançar agora? Já vieste antes do tempo? Quer dizer, não era a presença de Jesus, porque Jesus não estava em glória. Era o fato de Jesus estar ali, eles ficaram confusos, escatologicamente. Quer dizer, tu vai nos punir agora ou na frente? Vieste atormentados antes do tempo? É interessante isso, antes do tempo. Quer dizer, os demônios sabem, o diabo sabe que já perdeu. Mas como já perdeu, quer pelo menos bagunçar. Igual aquele time ruim, que está perdendo de goleada e começa a quebrar os outros jogadores. Já perdemos mesmo, então vamos avacalhar o negócio. É a mesma coisa. O diabo e o demônio já sabem que perderam. Aí fica tentando perturbar. Entendeu, pastor Jander? Agora, por que é assim? Veja bem, ó. Eu tenho 2 minutos, pastor? Veja bem. O diabo, os anjos, são pessoas, irmãos. Que heresia é essa, professor? São pessoas? São. Porque o que identifica uma pessoa não é a matéria, é a consciência. O diabo, o demônio tem personalidade, tem consciência. Eles são pessoas. Porque o que identifica a pessoa é a personalidade, é a subjetividade. Por isso que a identidade de uma pessoa não se identifica pela aparência, pelo conteúdo. Ora, o diabo e os demônios, vocês acham que eles não usufruem da criação de Deus em vida? No sentido de ver a criação de Deus? Eles veem. Tiago diz até que eles creem que tremem. Os incrédulos, eles têm momentos de prazer. Com a bebida, com a prostituição, com as coisas que o mundo oferece. Mas se você prestar atenção, o incrédulo, quando não está fazendo essas coisas, ele é a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque o interior dele não tem quem? Deus. Porque o incrédulo está separado de Deus. Os demônios e o diabo, ao observarem a criação, é como se fosse um momento de perceberem Deus. Não, é um momento. O que eu estou querendo dizer é que a criação, o universo, revela o Criador. E nisso, eles têm um momento, pelo menos, para perceber a criação de Deus. Por isso que creio que treme. Tu és o Nazareno, filho de Deus. Eles reconhecem. Aquele demônio que estava numa pessoa, quando Paulo passava, o servo do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem a grandeza de Deus. Nisso eles têm certo alívio. Glorifica. O incrédulo tem certo alívio. Agora você imagine aí, se é possível imaginar, total ausência de Deus. Isso não atormenta como um fogo, não. Porque não vai ter nada no inferno e nada no lago de fogo que lembre a Deus, não. Mas ele não é sentido. Total ausência. Sabe por quê? Porque a ausência é aqui. E percepção. Exatamente. Porque a ausência é aqui. E como o pastor Diego bem disse, a palavra era essa. Mesmo a ausência de Deus sendo aqui, em momentos, ela é perceptível na criação. Agora, Deus, enquanto ser, que se revela também na criação, nem assim vai se revelar na eternidade para os perdidos. Por isso que ele está dizendo, ó, banidos.
a Bíblia é maravilhosa. Ela usa um linguajar que o grego, quem lesse entenderia. Que é isso aí? Existia uma punição para os gregos chamada ostracismo, que era a pior punição. Por quê? Porque a pessoa ficava só consigo mesmo. Foi o que fizeram com João na ilha de Patmos. Ali era uma condenação que era de banição. O cara era banido. Meu amigo, não tem quem consiga ficar sozinho consigo mesmo. Agora você imagina ficar sozinho consigo mesmo sem ter a percepção de Deus, porque ele te baniu da presença dele e da sua face. E isso aí não nega a onisciência de Deus, sabe por quê? Porque Deus é onisciente por ele. Deus não é onisciente por nós. O que é que eu estou querendo dizer? Deus pode estar presente e eu não senti-lo. Porque para eu sentir Deus, eu tenho que estar em conexão com Ele. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão sem Cristo estão mortos de seus delitos e pecados. Mas está falando de pessoas que andam, que bebem, que jogam, conversam, que se casam. Mas como é que estão mortos em seus delitos? Porque estão fora da ausência de Deus. Tendo percepções. Agora, no inferno, só em pensar nisso, a gente já clama pelo sangue de Jesus e pede misericórdia. Porque você imagina eternamente, como a Bíblia diz, de dia e de noite, nas trevas exteriores, sem ter nenhuma percepção de Deus, sozinho consigo mesmo. Realmente é como chorar e ranger os dentes. Então, o fim daqui, a primeira parte, aí um intervalo, a gente volta para a segunda. 10 minutinhos.